Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a 33ª sessão da primeira Câmara deste Tribunal. Eu cumprimento os senhores conselheiros, cumprimento as senhoras procuradoras, cumprimento o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Para iniciar os trabalhos do dia, eu indago a senhora representante do Ministério Público de Contas se Sua Excelência deseja vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Boa tarde, Vossas Excelências. O Parquê de Contas deseja produzir sustentação oral nos itens 75 e 79. Itens 75 e 79. Perfeitamente. Acho que os dois itens são meu encargo. Ok. Para o item 75, há pedido de sustentação oral da doutora Hélida Graziani Pinto. Eu vou fazer uma síntese das principais apontamentos dessas contas. Olha, aqui são contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Guarulhos. A fiscalização esteve a cargo da 8ª Diretoria de Fiscalização, 8ª DF. Entre vários apontamentos, eu vou destacar o seguinte: insuficiente aplicação de recursos no ensino geral. Foi limitado a 20,31% da arrecadação de receitas e transferência de impostos. Aplicação de recursos do Fundeb na educação, limitados a 94,45%. Falta de empenho e ou cancelamento em valores superiores a 128 milhões em favor dos encargos sociais, além do pagamento de R$ 2.443.176,71 decorrentes de ônus pelo atraso no recolhimento do FGTS. A instrução toda, a TJ e também o Ministério Público de Contas é pelo não provimento, pela emissão de parecer desfavorável. É uma síntese do relatório. Eu passo a palavra para a doutora Hélida. Vossas Excelências, eu peço a ajuda da assessoria para distribuir cópia do parecer para os demais conselheiros. Aqui. É para o senhor doutor Sérgio, até porque a doutora Cristiana já o tem. O Parquê de Contas nos autos em exame das contas anuais de Guarulhos relativos ao exercício de 2012, traz uma fundamentação de busca da máxima eficácia da nossa jurisdição de contas, da nossa atuação, porque, de forma aleatória, na distribuição por sorteio, o município de Guarulhos me caiu 2 vezes consecutivas, em 2011, nas contas julgadas o ano passado, e agora nas contas de 2012. E esse fato, ou seja, essa coincidência de eu ter podido me debruçar 2 anos consecutivos sobre a falta de custeio adequado de educação no município de Guarulhos, mas não só isso, os demais indicadores apresentados pela pertinente fiscalização, um aprofundado e denso trabalho de levantamento de fatos pela fiscalização, nos permite trazer aqui uma busca de interpretação a mais consonante com o nosso regimento interno, com a nossa lei orgânica, mas, sobretudo, a mais consonante com a Constituição. E aí eu abro essa sustentação oral, Vossas Excelências, com uma perspectiva de que eu já trazia nos autos das contas anuais de Guarulhos relativos ao exercício de 2011. O censo demográfico de 2010 nos dava, e isso foi explorado bastante nas contas de 2011, mas também no reexame das contas de 2010, cujo relator da matéria no pleno foi o doutor Edgar, nos dava a dimensão de que não era só uma questão de não gasto mínimo, não gasto do dever de custeio mínimo em educação. Naquela ocasião, levantávamos, com base também no censo escolar, dados públicos divulgados pelos institutos competentes, que em Guarulhos, além de não cumprir os 25% da educação e não cumprir o mínimo relativo ao Fundeb, havia um déficit de cobertura, de oferta de vagas em ensino fundamental, de
pelo menos não só o déficit de cobertura de acesso às vagas, mas de manutenção na escola, já que fazer a chamada e manter a frequência dos alunos é uma obrigação do município, de quase 10 mil crianças e adolescentes. Esse fato não é um fato gratuito. O município do porte de Guarulhos, com a capacidade orçamentária que tem, é claro, com uma complexidade social, com indicadores e vulnerabilidades sociais consistentes, não pode simplesmente ter diagnosticado um conjunto de 10 mil crianças e adolescentes em situação de não frequência à escola, de nunca haver frequentado a escola, de analfabetismo ao final do ensino fundamental, então aos 14 anos, e some-se a isso situação de trabalho infantil entre os adolescentes de 10 a 13 anos. Esse dado nos foi trazido de modo a pensar, ora, se um município que não cumpre o gasto mínimo em educação, e o tribunal tem emitido pareceres desfavoráveis desde 2005, vale lembrar que o município de Guarulhos tem, ano após ano, sucessivamente, obtido pareceres desfavoráveis, entre outros fatores, por não cumprimento do gasto mínimo em educação, desde 2005. E, nesse mesmo sentido, o quadro se perpetua porque a Câmara de Vereadores, claro, faz um julgamento de conveniência e oportunidade, aqui eu não entro no mérito da Câmara de Vereadores, mas faz um julgamento de afastamento da análise técnica desse tribunal. E aí eu pergunto a Vossas Excelências, e por isso a proposta que o Parquet de Contas fez, não só no sentido da emissão de parecer desfavorável, mas também de propor a abertura de autos apartados, em consonância com jurisprudência, que já acatou essa possibilidade aqui na própria Corte de Contas, em decisão relatada pelo eminente conselheiro Dr. Renato Martins Costa, nós suscitávamos aqui nos autos, nesse parecer, que não é possível que tenhamos um município do porte de Guarulhos, o maior município jurisdicionado por esta corte, já que a capital ela tem o seu próprio Tribunal de Contas, e que reiteradamente, recalcitrantemente, reincidentemente, descumpre as orientações de não contabilizar despesas apenas empenhadas. Né? No grande grosso desse exercício de 2012, Vossas Excelências, o senhor prefeito, cujas contas estão sendo analisadas, contabilizou 84 milhões de reais, como se fossem gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino, mas apenas empenhados, sem nenhuma comprovação de realização da despesa, de efetiva liquidação e pagamento. 84 milhões de reais, quando há, nesse mesmo município, como eu já disse, 10 mil crianças e adolescentes em situação de nunca haverem frequentado a escola. Eu cito um dado assustador, parece pequeno, mas é um dado paradigmático. O censo do IBGE nos dá a dimensão de 700 adolescentes aos 14 anos que nunca foram à escola. Era para não ter nenhum. A Constituição é muito clara, a oferta e a manutenção na escola é um dever do município. E aí, vejam, são crianças e adolescentes que chegam ao final do ensino fundamental também analfabetos, ou em situação de trabalho infantil, que a responsabilidade do município pelo cuidado é notória, tanto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, na própria Constituição, que configura que a oferta irregular de ensino é crime de responsabilidade. Já havíamos suscitado isso no ano passado, no exercício de 2011, nas contas de 2011. Claro, foi enviada a documentação ao Ministério Público Estadual, me lembro, Vossa Excelência, que isso foi determinado o envio. Mas aqui, nesse exercício de 2012, exatamente porque é um gestor que persiste, foi reeleito, né, desde 2009 até o presente momento, persiste reiteradamente descumprindo as nossas determinações, as nossas orientações, eu gostaria, Vossas Excelências, de pedir que a gente invocasse, nesse caso específico, e por isso o pedido de autos apartados, o artigo 2º da nossa lei orgânica, não apenas na passagem que trata da emissão de parecer prévio, para que a Câmara de Vereadores depois faça um juízo de conveniência e oportunidade, um juízo na forma do artigo 31 da Constituição, mas para que a gente busque também as competências do que a lei nos deu, a Constituição nos atribuiu, de máxima eficácia do controle externo, de máxima eficácia também dos direitos fundamentais. Que a Câmara dos Vereadores faça o seu trabalho, nós não discutimos. Mas o Tribunal de Contas, diante de uma situação tão extremada, pode invocar outros dispositivos constitucionais e legais para tentar mitigar esse déficit de cumprimento
das obrigações constitucionais que Guarulhos não vem cumprindo. E aí, os dispositivos que eu invoco especificamente para que possamos avançar, Vossas Excelências, a folha 433 do voto que lhes encaminhei, do voto não, desculpe-me, do parecer que lhes encaminhei, mas que cita também o voto da doutora Cristiana, o voto do doutor Edgar nos reexames dos anos anteriores, é o artigo 2º, especialmente o inciso 23. Ora, o município de Guarulhos é obrigado a cumprir as instruções e as recomendações normativas desta casa. Na sua prestação de contas, o município é obrigado a acatar a recomendação e a orientação normativa de que despesa empenhada não é suficiente para gasto mínimo em educação. Isso é um dispositivo que é consonante com a Constituição. A nossa jurisprudência é coerente, é profundamente estruturada. E aí, quando vem esse inciso 23, me permitam, vou lê-lo, do artigo 2º da nossa lei orgânica, ele me diz: compete ao Tribunal de Contas expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização de processos que lhe devam ser submetidos, obrigando o seu cumprimento sob pena de responsabilidade. A fiscalização nos traz notícia de reiteradas situações de descumprimento das nossas orientações normativas. E, por isso, a abertura de autos apartados, mesmo sendo um motivo determinante para a emissão de parecer desfavorável, é o momento em que a gente pode responsabilizar esse gestor, inclusive para as demais repercussões que couberem, que forem aplicáveis na esfera judicial. É importante que a gente não seja apenas opinativo diante de fatos tão relevantes. O parecer prévio não é apenas um levantamento de dados endógeno à prestação de contas que a Câmara de Vereadores depois vai esgotar em si mesmo. Isso aqui é um processo que é uma instância binária e que o Tribunal de Contas levanta elementos de análise que ele próprio pode fazer repercutir em outras análises, por isso os autos apartados, como também pode dar notícia para que as demais instâncias se movimentem. E, por isso, Vossas Excelências, eu pedi a sustentação oral e finalizo essa sustentação oral lendo um belíssimo trecho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que nos dá esse poder de buscar, se necessário, exercer instrumentos, outras competências implícitas, poderes implícitos, para garantir a máxima eficácia do controle externo e dos direitos fundamentais. Quando o ministro Nery da Silveira, no recurso extraordinário 190/985, julgado em 2001, enfrentava a situação análoga, ele disse, análoga não num parecer desfavorável, mas de examinar até que ponto os tribunais de contas podem fazer valer a sua atuação, a sua força normativa, inclusive impondo sanções. O ministro Nery da Silveira dizia: não é possível efetivamente entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício da sua competência constitucional, não possuam teor de coercibilidade, possibilidade de impor sanções, assim como a lei disciplinar. Podemos, sim, punir esse gestor recalcitrante. A lei orgânica nos dá esses dispositivos. Ainda que no parecer prévio não possamos, a abertura de autos apartados mobilizaria a nossa capacidade de interpretar essa reiterada situação de desrespeito às instruções normativas dessa casa, sobretudo o modo de contabilização do gasto mínimo em educação. E, de novo, apenas faço associar a ideia de que deixar de gastar 84 milhões de reais, ou seja, 5% da receita de imposto de transferência, como Guarulhos teve em 2012, fez falta a 10 mil crianças e adolescentes. Tem feito falta. Tem feito muita falta a uma comunidade pobre, com várias dificuldades, com várias complexidades. Inclusive, esses 690 adolescentes que chegaram aos 14 anos sem nunca terem ido à escola. Isso conforme o censo de 2010. Então, nossa atuação é uma atuação que deve, sim, extrair dos pareceres prévios mecanismos de densificação dos institutos, inclusive da nossa própria força normativa, das instruções normativas que editamos. Vossa Excelência, doutora Cristiana, no reexame de 2011, foi muito feliz ao dizer, e nisso finalizo, ao dizer o seguinte: quanto ao ensino e à saúde, além da perseguição do cumprimento dos mínimos constitucionais de investimento, o fato é que a administração deverá atender à legislação periférica, à jurisprudência e às orientações gerais desta Corte. Vossa Excelência já lembrava isso no reexame.
sobre a gestão dos recursos vinculados a ditos setores, especialmente no que tange à correta contabilização dos valores e ao pagamento dos restos a pagar até a data limite de 31 de janeiro do exercício seguinte à sua inscrição. Exatamente porque não podemos mais tardar, não podemos mais ver um município que, desde 2005, se reitera, reincidente, é recalcitrante em acatar as nossas orientações normativas, as nossas instruções, é que o Parquet de Contas não só ratifica, densifica o pedido pela emissão de parecer desfavorável, como também fortalece, mais uma vez, tenta sensibilizá-los da necessidade de abertura de autos apartados, sobretudo para esse critério de contabilização do gasto mínimo em educação pelo município de Guarulhos. É o que tínhamos a pugnar. Agradeço, Vossas Excelências. Primeiramente, eu quero parabenizá-la pela exposição, como sempre, muito bem didática. Como bem lembrado por Vossa Excelência, eu também fui relatora das contas de Guarulhos de 2011. E também, além dessa questão, a principal questão, além de outro motivo, a principal questão da desaprovação das contas foi a insuficiente aplicação no recurso da educação. Essas contas tiveram parecer desfavorável e foram confirmadas por pleno desse tribunal. Eu também compartilho da preocupação de Vossa Excelência. Eu acho que as nossas decisões aqui no tribunal precisam procurar não só a legalidade, mas também a efetividade dos gastos do ensino. Em sessões pretéritas, eu levantei essa mesma questão de outros municípios. Municípios também que eram reiteradamente, não comprovavam o mínimo em educação. E eu levantei a possibilidade, até no caso concreto também, da possibilidade que houvesse uma complementação do valor faltante do gasto no ensino nos exercícios posteriores, visando o quê? Que a nossa decisão, além do parecer desfavorável, fizesse uma maior efetividade, alcançasse realmente as crianças da escola, melhorasse o ensino. Naquela ocasião, a questão foi muito debatida, tanto pelos conselheiros presentes, como representantes do Ministério Público de Contas. Eu retirei o processo de pauta, refleti sobre o assunto e, passado umas 2 sessões, eu voltei com o processo com a seguinte ponderação. Eu acho muito interessante essa questão, acho que tem que ser mais debatida, mas não acho que tem que ser no caso concreto. Não era porque era Bananal, não é porque é Guarulhos, é porque é uma orientação, um pensamento do tribunal. Aí, naquela ocasião, eu emiti o parecer desfavorável nas contas analisadas e, também, com acompanhamento dos conselheiros aqui dessa Câmara, nós enviamos um ofício ao secretário-diretor-geral para que essa matéria, com vários trabalhos já realizados no meu gabinete nesse sentido, para que essa matéria fosse analisada, formasse um TCA, para que pudéssemos fazer uma orientação para todas as prefeituras, e não só em uma e outra no caso concreto. Então, aqui também, a minha preocupação é a mesma de Vossa Excelência, mas eu prefiro manter o meu mesmo posicionamento, não julgar no caso concreto, esperar esse trabalho que está sendo realizado pelo secretário-diretor-geral e, com base nele, fazer orientações, não para uma prefeitura ou para outra, mas para todas as prefeituras do nosso Estado, nossos jurisdicionados. Feitas essas considerações, doutora Hélida, em face das irregularidades que eu acho que também são acompanhadas pelo Ministério Público, tenho certeza, como forma de instrução, eu me sinto apta a emitir o meu voto aqui em Guarulhos. E o meu voto é pela emissão de parecer desfavorável à Prefeitura Municipal de Guarulhos, exercício de 2012, pelas irregularidades relatadas na síntese anteriormente feita aqui nesse plenário. É o voto que está em discussão. Conselheiro Renato Martins Costa. Presidente, eu indago a Vossa Excelência se, considerado todo esse retrospecto, Vossa Excelência encaminharia ao Ministério Público Estadual as conclusões desse parecer para verificação de eventual persecução quanto a crime de responsabilidade e outros aspectos decorrentes. Perfeitamente. Inclusive, essa posição de encaminhamento ao Ministério Público Estadual já foi tomada, vai ser tomada agora nas contas de 2011, posteriormente ao Pleno que julgou agora essa decisão, estaremos encaminhando ao Ministério Público Estadual. Exatamente. E eu gostaria de fazer um adendo apenas quanto à ideia específica do apartado
que o Ministério Público suscita. Não é estranho ao exercício da nossa atividade, a formação de apartados em processos de contas municipais. Mas eu peço uma reflexão especial da doutora Hélida, que tão bem construiu esse raciocínio aqui, sobre o seguinte ponto. Os apartados, eles são constituídos como regra, necessariamente, pelo menos até agora, para que se apure de uma maneira mais aprofundada uma ou outra irregularidade que, por si só, não teria força para conduzir à emissão de um parecer desfavorável, mas que precisa ser aprofundada na sua análise. Então, um contrato, uma remuneração, um aspecto de despesas não bem comprovadas. Se a gente pegasse cada um desses pontos isoladamente considerados, eles não teriam força para contaminar toda a conta. Mas a irregularidade pode existir e nós temos que aprofundar a investigação sobre ela. Me preocupa, sendo o apartado proposto por Vossa Excelência, para que tivesse um conteúdo de aspecto nuclear da conta, qual seja a aplicação no ensino, que o município se sinta com direito de defesa após a emissão de um parecer desfavorável. Então, se nós vamos formar um apartado para ver o conteúdo dos gastos, por que não empenhou corretamente, por que não executou a despesa, por que descumpriu as decisões do tribunal, este apartado ele tem que ter necessariamente como encerramento, como conclusão, uma decisão. Uma decisão. E que decisão nós poderemos tomar nesse apartado se nós já estamos emitindo um parecer desfavorável aqui? Não é? Nós estaríamos ensejando uma possibilidade de exercício de reabertura de discussão de matéria para assunto já decidido. E eu entendi a preocupação de Vossa Excelência, porque aí, nesse apartado, nós podemos aplicar uma multa, determinar outro tipo de sanção e tudo mais. Mas o conteúdo da nossa decisão poderia se fazer entender como reaberto por conta de um processo em que o seu núcleo é assunto determinante dos chamados pecados capitais na apreciação de uma conta municipal. Então, eu também prefiro me alinhar à proposta que a eminente presidente relatora fez, de que este tema, como englobado dentro da nossa preocupação maior de dar efetividade às decisões que envolvam pareceres, fique para uma decisão global igualmente, que abranja todos os municípios jurisdicionados no sentido de uma orientação quanto ao futuro. Essa preocupação apenas que eu gostaria de expressar, louvando mais uma vez o trabalho de Vossa Excelência. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora de contas, é tão importante esse parecer que Vossa Excelência ofereceu aqui, que está suscitando esse debate. Eu concordo a questão formal desse julgamento, exatamente porque realmente nós estamos votando parecer desfavorável. Ou seja, nós já fizemos as provas, coligimos todas as informações, esse é um procedimento que está encerrado com parecer desfavorável. Ponto. Agora, Vossa Excelência, doutora Procuradora, traz essa Câmara preocupação, aliás, que nós já estamos tendo no passado. Quando a nossa presidente, Cristiana, relatou, ela já havia levantado as perspectivas de uma maior eficiência nos gastos. Como é possível o município, ou município, seja do porte que for, reiteradamente não cumprir as deliberações, restringir-se
a ter o parecer julgado regular pela Câmara Municipal, ou ignorando o parecer desfavorável dessa corte, e a vida continuando. E reiteradas vezes, e muitas vezes, inclusive, dizendo, olha, eu tenho maioria, e aqui não tem problema. Sim, acho que precisamos dar um passo além. Eu não tenho a menor dúvida disso. Até com base nesses julgamentos que Vossa Excelência traz à baila nesse momento. Por isso é que nós devemos fazer uma abordagem geral, procurarmos algum mecanismo regimental, algum mecanismo material, alguma peça processual, para que nós possamos dar efetividade e consequências, não só no julgamento da conta irregular, mas também uma multa, no acompanhamento, enfim. A decisão de encaminhar ao Ministério Público, chamando a atenção para a questão de improbidade, para outras questões que estão no voto, me parece importante nesse momento. Então, eu quero louvar a iniciativa de trazer esse debate. Acho que o tribunal caminha para uma outra perspectiva, mas temo também que isso possa significar uma reabertura de um decisório que nós já estamos tomando aqui nos nossos termos regimentais. Essa é a minha preocupação. Porém, acho louvável esse trabalho trazido aqui, o que vai permitir que nós reflitamos sobre ele e buscarmos juntos um caminho para dar consequências efetivas aos nossos pareceres, às nossas decisões, aos nossos julgamentos. Então, acho que, nesse sentido, acompanho a nossa presidente no voto dela, ressalto o brilhante trabalho do Ministério Público de Contas. Acho que o que foi levantado também pelo conselheiro Renato Francisco Costa chama a minha atenção, mas nós vamos nos debruçar sobre isso. Peço que os estudos caminhem com mais agilidade, porque nós precisamos realmente darmos um passo além. Acho que é momento no tribunal ter essa nova face de você dar consequências além do que nós podemos hoje, nesse momento, do que nós temos, decidir. Ou seja, as contas estão irregulares, por todos os motivos já elencados pela fiscalização e pelos órgãos de instrução dessa casa. Obrigado, presidente. Olha, primeiramente, eu tenho que elogiar o trabalho feito pela doutora Hélida novamente, que nos fez possibilidade de refletir essa discussão, elogiar os conselheiros também, e também eu sou no seguinte posicionamento, acho que não é o caso mesmo de autos apartados nesse processo. E também quero ressaltar que, assim, que os estudos eles poderão virar uma deliberação desse tribunal. Vamos aguardar os estudos, já foram encaminhados para o secretário-diretor-geral, todos os posicionamentos e pesquisas feitas lá pelo meu gabinete. Então, o voto continua em discussão, votação, aprovado o parecer desfavorável às contas de Guarulhos, exercício de 2012. Guarulhos foi o item 75 da pauta. Para o item 79, há também pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Eu também farei uma síntese do relatório. São contas da Prefeitura Municipal de Orindiúva, exercício de 2012. O trabalho foi realizado pela Unidade Regional de São José do Rio Preto, que apontou várias ocorrências, dentre as quais, dentro dos apontamentos, eu vou destacar os quais eu considero principais. Por exemplo, o total apurado de despesas do Fundeb correspondeu a 99,86% do total. Também foram apontadas que as despesas com publicidade superaram a média dos 3 últimos exercícios. Aqui a instrução ATJ e SDG é pela emissão de parecer favorável. Já o Ministério Público de Contas é pela emissão de parecer desfavorável. Feita essa breve síntese, eu ouço a doutora Hélida. Vossas Excelências, eu havia solicitado à doutora Cristiana e ela me recomendou apenas motivar um pouco, não que eu vá contraditá-los, claro que não, mas motivar um pouco a questão do apartado e não como uma medida de aproximação. E, claro, vou ingressar no caso de Orindiúva também.
Bom, ainda sobre Guarulhos, só aproveitando que essa foi uma orientação da própria doutora Cristiana, eu gostaria de lembrar aos senhores que parecer é ato administrativo, é um ato de natureza jurídica meramente opinativo. Então, quando o Tribunal de Contas emite parecer, a consequência disso para o mundo jurídico, inclusive para a produção probatória em outras instâncias, é muito menor do que se fosse um apartado onde julgamos. Eu realmente levei muito tempo, a doutora Cristiana é testemunha disso, desde o ano passado, inclusive, já havia até conversado com o senhor, doutor Renato, eu venho pensando já há muito tempo em como tentar enfrentar municípios que não só Guarulhos, mas eu me lembro de Campinas, Diadema, vários outros, que reiteradamente descumprem. Não é fácil, realmente não é uma solução simples. Fosse simples, o tribunal já teria, de fato, e independentemente do Ministério Público de Contas, já teria apresentado algum mecanismo de enfrentamento dessa situação. Eu reconheço que é um problema nosso, é um problema de todos nós. Então, quando eu peço, e naquela ocasião reconheço que já está julgado, não estou revolvendo com pretensão de mudança de interpretação, mas quando eu pedi os autos apartados, foi no sentido de buscar um ato que tivesse força decisória, inclusive para fazer valer, como eu disse, as nossas instruções normativas, sobretudo as instruções número 2, que a gente pudesse demonstrar a relevância do cumprimento disso, com a imposição de sanções que já tivessem validade, inclusive do ponto de vista da esfera eleitoral. Porque um gestor como esse, que há tantos anos e tão recalcitrantemente desobedece, descumpre, nega validade às nossas orientações, mereceria, sim, um processo de avaliação da sua conduta, desse caráter de responsabilização pessoal, individualizada no caso concreto, perante essa Corte de Contas. É claro que os colegas do Parquê Estadual, eventualmente até para fins de suspensão de repasse de recursos federais, os colegas do MPF, vão poder avaliar esses pareceres, mas eles não deixam de ter natureza jurídica de parecer, de opinião. E como a Câmara de Vereadores de Guarulhos, ela também recalcitrantemente, reiteradamente desconhece o teor do que a gente suscita e, de uma certa forma, dá respaldo a esse gestor na aplicação, na contabilização do gasto mínimo em educação, a ideia de apartado era para a gente fortalecer a nossa competência, extrair daí a eficácia nela pertinente e, de uma certa forma, já aplicar a medida punitiva que tivesse força extramuros, ou que, pelo menos, não fosse discutida, questionada, como submetida à Câmara de Vereadores, como adstrita aos limites do julgamento posterior pela Câmara de Vereadores. Então, é só a justificativa. Reconheço que não é matéria fácil, reconheço que estamos todos preocupados com esse debate. Agradeço, inclusive, a maturidade do que houve aqui, ao acolhimento da doutora Cristiana, inclusive me dilatando o prazo para reflexão. E, de fato, a ideia de apartados pode não ser a mais oportuna neste momento, mas a gente pode tentar maturá-la no médio prazo. E é algo que tem que ser pensado no sentido de que um gestor reeleito como esse, há tantos anos desobedecendo a nossa jurisdição, ainda que talvez em sede de uma representação do próprio parquê, e aí eu tenho o problema de não ser dentro das contas anuais que já foram julgadas e buscar revolver esses fatos, a gente tem que tentar provocar de alguma forma. Nas contas de Orindiúva, que agora, de fato, passo a enfrentar, então, feito o parêntese só de explicar a natureza jurídica, o que nos preocupou, nas contas de Orindiúva, a nossa motivação para uma sustentação oral é em relação à contabilização do Fundeb, o não gasto do Fundeb, e o aparente excedente de aplicação do artigo 212 da Constituição, como se fosse possível uma coisa compensar a outra. Eu mesma já participei de algumas sessões em que esse debate vem sendo feito aqui no Tribunal de Contas, e me preocupa a ideia de que déficit pequeno pode ser relevado, sobretudo se for um déficit aparentemente acobertado por um excesso de gasto lá do 212, que é acima dos 25% da receita de impostos e transferências. No caso de Orindiúva, vejamos, a aplicação do mínimo do 212 foi de 27,93%, como atestado pela TJ. Mas, no Fundeb, esse mesmo município, em 2012, deixou de aplicar um montante aparentemente pequeno, mas deixou de aplicar 0,14%, mesmo na parcela diferida.
E aí eu faço uma pergunta bem consistente para os senhores. Quais são os recursos do Fundeb que o município deveria ter aplicado e que, nesse caso, não aplicou, não se desincumbiu, como a fiscalização e a TJ nos apontam? É a educação básica prioritária, que é o ensino infantil e o ensino fundamental. Quando vem um diagnóstico de não aplicação do Fundeb, eu fico me perguntando como é que ele conseguiu ter um excedente do gasto do 212, se ele não cumpriu o ensino infantil e o ensino fundamental, sobretudo as séries iniciais do ensino fundamental. Esse gestor aplicou onde? No ensino médio, que não é a competência prioritária dele? No ensino profissional? Aplicou jovens e adultos? Eu fico me perguntando, sinceramente, se não foi na educação básica prioritária que o Fundeb visa isso, e esse é o teor, me permitam, Vossas Excelências, o artigo 21 da Lei de Regência do Fundeb, parágrafo 1º, me diz: os recursos poderão ser aplicados pelos estados e municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição. Ora, a atuação prioritária para o município é ensino infantil e o ensino fundamental. Que fique pouco para o próximo, que ele não tenha cumprido, que o déficit tenha sido 0,14%, R$1.000, mas ele gastou 27% no 212. Vale lembrar, e aí eu peço nesse processo, doutora Cristiana, no mínimo, então, se não a emissão de parecer desfavorável, pelo menos uma diligência. Que excedente foi esse? Que excedente foi esse que ele teve do 212, acima de 25%, que não conseguiu gastar 1.200 no ensino infantil, no ensino fundamental das séries iniciais, que é a obrigação prioritária dele? Eu fico me perguntando, eu não tive tempo, porque a gente recebe o processo com 24 horas de antecedência para estudar a pauta, mas se eu tivesse tido tempo, eu ia pesquisar, com os dados do censo do IBGE, quantas crianças de 4 e 5 anos, que é a pré-escola obrigatória até 2016, esse município cobre ou não cobre. Se tem déficit de cobertura, porque se tem excedente de um lado e do outro lado está faltando, como não se configura um parecer desfavorável? Uma coisa não compensa a outra. O mínimo do mínimo do mínimo é o ensino infantil e o ensino fundamental. Não venha, prefeito, me dizer, e sobretudo aqui eu faço a defesa apaixonada da educação, que é uma área que eu atuo há muitos anos, não venha, prefeito, me dizer que aplicou a mais em ensino médio, em parceria com o Estado, que aplicou em ensino profissionalizante, em outras obrigações que não são a prioritária dele. Porque se não aplicou no Fundeb, tudo bem que o Fundeb é uma equalização, são recursos adicionais e tudo mais, mas se não aplicou na educação básica prioritária do município, que é a educação infantil e fundamental, nenhuma outra cabe para relevá-lo. Nenhuma outra cabe para justificar o excesso aparente como relevação daquela falta. Então, é nesse sentido que eu peço, Vossas Excelências, em ordem alternativa, pela parecer desfavorável, pela emissão de parecer desfavorável, e, caso assim não se entenda, conversão em diligência para buscar justificativa de se esse município tem algum déficit de cobertura de ensino infantil ou déficit de cobertura no ensino fundamental, conforme os dados do IBGE e do censo escolar. São dados que são fáceis de serem obtidos, eu acho que cabe a gente acionar aqui, para tentar justificar alguma relevação, a gente precisa de ter dados. Será que todas as crianças estão na escola? Será que esse prefeito conseguiu efetivamente cumprir o que é prioritário para ele? Se sim, aí a gente pode até discutir relevação. Mas esse dado, para mim, é essencial para a gente entender que o Fundeb é tão importante quanto o artigo 212 da Constituição. O 21 do Fundeb é tão importante quanto o 212 da Constituição. E excesso de um não configura medida ou argumento para a relevação do outro. Pelo contrário, o básico do básico do básico, mesmo que sejam glosas, mesmo que sejam levantamentos da fiscalização, eu acho que cabe diligência, sim, para, inclusive, configurar uma ideia de coerência. O que a fiscalização levanta como glosa, o que a fiscalização apresenta como algo de não contabilização, é, inclusive, não cumprimento das orientações do tribunal. Porque a fiscalização só glosa aquilo que nós já orientamos antes. Então, eu peço diligência, porque o Fundeb tem que ser também algo que a gente priorize. A própria Constituição fala, são atuações prioritárias. O Fundeb é a prioridade da prioridade da prioridade, é o mínimo do mínimo mínimo. Se não cumprir o Fundeb, o excedente do 212 não serve de argumento.
Isso é como o parque de contas se apresenta nesse caso. Agradeço Vossas Excelências. Novamente, eu cumprimento a doutora Hélida. Eu também tenho essa paixão pela educação que Vossa Excelência tem. Quanto à questão dos apartados ou não, como já foi votado a questão votada, item de Guarulhos, eu não vou voltar nesse aspecto. Eu vou me ater somente nas contas de Orindiúva, exercício de 2012. Aqui tem umas colocações para fazer. O setor de ATJ levantou que foi aplicado no ensino geral 27,93. E também que a aplicação no Fundeb foi 99,86%. E foram destinados também 64,22% à valorização dos profissionais do magistério. Apurou dessa forma que não houve aplicação integral dos recursos do Fundeb em 2012. Restando, no caso aqui, foi uma parcela diferida de R$ 1.238, corresponde a 0,04%, para ser utilizada no primeiro trimestre de 2003, cuja aplicação não foi cabalmente demonstrada. E também uma glosa. Essa glosa é de R$ 3.348. Essa glosa refere-se a quê? Foram gastos de combustível de vários setores que, no meio, contabilizou esses R$ 3.000 como se fosse educação. Ele mesmo depois comprova, contabilizei errado os R$ 3.000, não era para ser de educação. Aqui, a instrução de ATJ e Ministério Público de Contas é pela emissão de parecer desfavorável. Inicialmente, eu trago a seguinte ponderação. Quanto à verificação dos investimentos do Fundeb, eu avalio que a não aplicação da parcela diferida, a questão do R$ 1.238, eu acho que pode ser relevada. Por quê? Tendo em vista que a Lei Federal número 11.494 de 2007 estipula que até 5% da parcela do Fundeb pode ser utilizada no primeiro trimestre seguinte. Considerando que em 31 de dezembro de 2012 havia saldo em conta bancária, e ainda que houve mudança de gestão entre o exercício de 2012 e 2013, o responsável pela conta de exame, ou seja, as contas de 2012, não pode ser diretamente responsabilizado pela não demonstração cabal da utilização da parcela diferida no primeiro trimestre de 2013. Então, essa questão do 1.238, já afasto essa questão. Eu resto, portanto, a parcela controversa de 3.348, é uma glosa da fiscalização, foi despesas com outros veículos. O que acontece aqui? É um próprio reconhecimento de um erro contábil. Entendeu? Não é um caso assim que eu vou falar que houve a intenção de não aplicar na educação. E, ainda mais, a pendência ela possui um montante irrisório, quando comparado ao montante repassado pelo fundo. Foi repassado R$ 3.380.907,84. E se for reprovar uma conta por causa de 3 mil equivocadamente contabilizado, nós estamos falando de um orçamento municipal de R$ 19.763.599, que ficou com essa pendência de 3 mil. A questão do Fundeb é muito preocupante, porque, a partir do momento que tem uma glosa, o prefeito saiu, ele pode, um erro contábil, não tem como, depois que ele saiu da prefeitura, regularizar aquela situação, passar do exercício. E assim eu considero, no caso, que seria de extremo rigor a gente condenar as presentes contas por essa falha de R$ 3.000, razão pelo qual, excepcionalmente, eu entendo que nós podemos relevar a questão, determinando a origem que tenha maior cuidado, maior rigor no registro das despesas com bens e serviços vinculados à sua destinação específica. Eu ressalto que esse posicionamento não é inédito, já foi adotado nas contas de Juquiá, Lorena e São Pedro, todas no pleno. E também já foi adotado nas contas de Franca. Feitas essas considerações, e a partir da análise dos autos, eu encaminhei previamente relatório e voto aos conselheiros. O meu voto vai ser pela emissão de parecer favorável às contas, sem prejuízo de todas essas determinações constantes do voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Então, concluída a nossa ordem do dia, eu consulto a senhora procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziani Pinto, se Sua Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Vossa Excelência.
Então, eu agradeço a todos e declaro encerrada a 33ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.